Povo de Deus, bom dia. Que a paz de Cristo continue reinando nos nossos corações. Deus continua conosco nessa manhã. Continua ministrando nossas vidas, falando conosco. Que a venda dos olhos seja tirada nessa manhã. Que a cegueira espiritual seja, Senhor, arrancada. Para que possamos ver a luz do Teu Evangelho. Para que possamos seguir o caminho que o Senhor preparou para nós. Mesmo sem entender, o Senhor está conosco, Pai. Fala com a Tua igreja em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Poder sentar, queridos, em nome de Jesus. Bota na tela para mim, 3 de João, capítulo 1, versos 2. A tradução NVI. Quando eu ouço esse louvor, eu vaguei pelo mundo lá fora, mas o que eu encontrei. Esse louvor fala muito de muita gente, não só de mim, como muitos cristãos que hoje estão em Cristo. Que nós andávamos no mundo vagando, fazendo, praticando, buscando alegria, buscando paz, buscando ser aceito, buscando tantas as coisas, se envolvendo com festas, orgias, bebedice, droga, para buscando uma felicidade, uma paz que só existe em Jesus. Buscando algo, procurando algo. A gente procura no futebol, procura no andar bebida. É fato. Você pode ter um hobby. Mas, querido, eu entendi uma coisa, tantos anos, que tudo que eu provei no mundo, tudo que eu vi, vivenciei, tudo que eu fui, e hoje eu reconheço que nada me completa, nada me realiza como está fazendo a vontade de Deus. Para muitos parece que é loucura, porque verdadeiramente não se entregar a Cristo de todo o seu coração. Não adianta vir na igreja, ouvir a pregação, ouvir o pastor pregar, falar de testemunho, ver Deus curar, Deus fazer milagre, porque Deus só faz na vida de quem crê. Por isso que muitas vezes tem campanha aqui, eu digo, se você não crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus na minha vida. O manifestar de Deus, que eu confiei e acreditei nele. Se você não crê, você vai ver. E se você não crê, você vai ver a glória de Deus na minha vida. Eu vou falar do que Deus fez para mim. Por isso que as pessoas muitas vezes olham para o cristão e dizem assim, desequilibrado, falando coisa com coisa. Poxa, eu acho que ficou louco. Não. É porque ele se encontrou com Deus, uma alegria que ele não sabe explicar. Ele só ri, só grita, só pula. Fica parecendo, meu Deus, o que é isso? Você está bem? Tô, rapaz. Não tive tão bem na minha vida. Porque abriu o coração, se encontrou com Deus. Porque se você vir até a Deus e gerar reserva no seu coração, Deus, eu dou um braço, dou uma perna, mas tu não dou não. Com Deus não funciona. Ou você se entrega. Por isso tem cristãos servindo a Deus, na casa de Deus, com vários problemas que verdadeiramente não se entrega a Deus. Isso eu faço, isso eu quero, isso aqui não, Deus, não se meta não, que é como se pegasse o coração, uma parte do coração, abrisse e disse assim, isso aqui o senhor não se mete não, mas isso aqui só pode. Você sabe que o coração, amado, é o portal. A sua alegria não está, aprenda isso. Para que o seu gozo seja completo, a sua alegria seja completa. Você pode ter a riqueza que você tiver. Você pode ter as joias que você pode possuir. Você pode ter o melhor carro, eu tenho um jatinho, pastor. Pastor, eu sonho com um casarão, com a mansão. Querido, se você perguntar hoje, se você entrar nas redes sociais, você sabe que pessoas que fazem as pessoas rir são milionárias. Os maiores humoristas do Brasil, todos com depressão, dentro de um quarto, deprimido, com o melhor carro que tem, mais caro, pode ser importado na porta dele. A mansão, não sei quantos empregados, não faz nada, mas está lá dentro de um quarto escuro, com depressão. Querido, quando nós encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira paz que é Jesus, essa paz entra em, pastor, mas eu sou cristão, mas se você não se entrega,
Você vê que as pessoas, quem escreveu tudo na Bíblia foi Deus. E por que o senhor fala de dízimo, pastor? Para lhe chocar, o que mais choca o crente. Por que isso não se mantém? O que mais choca? O que é que mais choca, pastor? É dinheiro. E por que, pastor? Que você é confrontado no que você pensa e acha que os outros falam. Observe, vem um irmão e fala assim, o rapaz está vendendo um livro por 30 reais, 40 reais, eu não aceito vender a palavra de Deus. Você acha que aquela editora faz de graça? Você acha que o irmão passou tantos anos estudando e que aprendeu em anos para você comprar um livro de 30 reais? Para ajudar a obra, e muitas vezes esse irmão é um dizimista, muitos desses que escrevem livros, a metade da renda, ou quase 80% da renda, dá para a igreja, para ajudar a obra de Deus, para abrir, enviar missionários, abrir congregações. E muitas vezes você não vê com nada. Não, eu acho assim. E aí você vai perguntar a essa pessoa porque ela acha, não faz nada pelo evangelho, não ajuda ninguém. Houve um boato bem grande, e eu fiquei assim, rapaz, eu tive que repreender um bocado de crente dentro da igreja. Estava se construindo ali um templo lá em São Paulo de Salomão. E os crentes se achando na sua tese. Eu não acho que não concordo com isso. Para que tanto pobre aí? Ajuda os pobres. O que foi que você já fez para botar pessoas dentro de um lugar para ouvir o evangelho? Qual foi o lugar que você alugou? Não comprou não. Você alugou para dizer assim, eu vou ajudar para aquela porta que se abriu no seu bairro, que você viu um bocado de igreja fechando no bairro onde você mora. Você não chegou para dizer assim, pastor, por que vai fechar a igreja? Vou te ajudar aqui para não deixar fechar. Mas porque está se fazendo uma obra ali para Deus, onde reunir tanta gente, pregar o evangelho, pessoas ser salvas, você está questionando. Querido, pare de olhar para a internet. Viva a realidade da vida. Deus conta com os disponíveis. Por isso que o diabo faz de tudo para fechar as portas das igrejas. Que não haja pregador, não haja pessoas. Por quê? E por isso que chama a gente de louco. Que a gente parece uma alegria, uma paz, porque quando eu faço o que Deus está mandando, eu estou no centro da vontade de Deus. Estou no centro da vontade de Deus, há paz dentro de mim, há alegria. E há uma convicção, a certeza que Ele está comigo. E por causa de Deus estar comigo, não vai inventar luta? Vai. Dificuldade? Vai. Cada dificuldade, cada luta, cada problema, são experiências reais, e isso aviva a sua fé, e isso levanta você. Para você olhar, examinar você mesmo, olhar para o que eu estou fazendo de errado, o que é que está acontecendo comigo. E isso você aprende, cresce e vai ensinar outros que virão depois. Querido, o Evangelho, o que eu encontrei em Deus, e eu falo de mim, bebida, mulher, tudo que você pensar, está completo. Por isso está escrito na Bíblia assim, ó. Amados, oro para que tudo vá bem com vocês e para que esteja tão saudável fisicamente como espiritualmente. Se você ler esse texto, está falando sobre alma, corpo e espírito, para que você vá bem em todas as áreas. Porque quando não adianta você estar espiritualmente bem e fisicamente não pode sair dentro do lugar. Não adianta você estar fisicamente, espiritualmente, saudável fisicamente e com a vida espiritual que não ora, que não jejua, que não obedece. E a sua alma pode estar cheia de dinheiro, pode estar morando em uma mansão, mas está num quarto escuro lá, com medo até da zoada. Até um gato que missa está sendo apavorado com medo. Querido, aprenda isso. São 3 elementos inseparáveis, distintos, que o ser humano carrega dentro de si. Corpo, alma e espírito. E essas 3 têm que estar juntas. Quando você está bem, quando as 3 estão juntas. Está no centro da vontade de Deus, amado. É você ter a verdadeira alegria dentro de você. Não tem tempo ruim, não tem desculpa. Não tem quem não vai, eu vou. Não tem quem não quer, eu quero. Quem está sedento por Deus, Deus dá muito mais. E é por isso que eu quero que você entenda, nessa manhã. Muitos querem naturalizar o espiritual. Muitos querem trazer o espiritual para o natural e tratar tudo como natural. Eu estava conversando até com a irmã que estava em uma igreja tradicional. Uma pessoa manifestou, eu estava assim do lado, olhando. Aí chegou umas 3 pessoas, seguraram a pessoa se batendo, chamaram a SAMU, levaram a pessoa com o SAMU, irmão. E a mulher quebrando. O SAMU botou a roupa de força na mulher e levou. Eu digo, meu Deus, o que é isso?
E o pastor, ninguém vai impedir o culto. Eu digo, quem não desse expulso, acabou. Mas ele não aprendeu assim. Ele não entende assim. Mas pastor, é o mesmo irmão? É. Cada um aprendeu de uma maneira. Um aprendeu gritando e pulando. Deixa o irmão gritar e pular. Outro aprendeu dando glória a Deus. Deixa ele dar glória a Deus. O outro aprendeu assim, ó. O outro dá a palma a Deus. O outro não quer bater. Cada um é porque como você aprendeu, amado. Você cresceu nisso. Mas, se você andasse com os 12 discípulos de Jesus, por mais que você não entendesse, você ia ver Pedro curando com a sombra. E era Jesus que estava em Pedro. Você ia ver Paulo curando com a sombra, e era Jesus que estava em Paulo. Estevão com a face de um anjo. É o mesmo Jesus que estava em Pedro e em Paulo. Filipe era transladado, o mesmo Jesus. E os outros? Por que não relata nada? Deus vai aonde a sua fé vai. Se você aceita como está, Deus não faz nada. Aonde você crê, onde você caminha, que Deus vai agir segundo a sua fé. E é por isso que muitas vezes se pergunta, tem um rio, mergulhe. Não quero. Deus não vai intervir. O rio de Deus é para todos. Aqueles que querem se aprofundar, se aprofundarão. Aqueles que não querem se aprofundar, não vão se aprofundar e não vão conhecer nem ter o que aqueles se aprofundaram e creram. É, pastor, é difícil, é. Muitas vezes você pode dizer assim, pastor, o senhor também... Eu quero mexer com você nessa manhã. Eu quero lhe encorajar. E quero lhe ensinar algumas coisas, alguns tópicos hoje na Bíblia sobre vida espiritual. Sobre uma vida de uma fé sobrenatural. Que muitas vezes parece que é loucura. Porque um dia você orou e Deus não fez. Você pediu e Deus não realizou. Você botou a mão e Deus não curou. E você não ora mais por ninguém. E se fechou no seu mundo. Problema seu. O que eu acabei de falar aconteceu comigo. Eu continuei orando. Continuei metendo a mão. Nosso irmão Fred, eu cheguei para ele e disse assim, Deus vai usar você em cura agora. Ele veio de lá, orou pelo braço da irmã dele 4 vezes e Deus não curou. Ele, quando me contou, eu dei risada. Ele, pô, pastor, você dá risada? Eu passei uma vergonha. Eu digo, é natural, irmão. Eu também passei. E continuo aqui fazendo. E quando ele acabou de conversar comigo no escritório, eu digo, agora venha para o culto. Faz o círculo. Eu aí falei a mesma coisa, em cima da reunião, disse assim, ó. 12 pessoas doentes, 6 do lado de lá, 6 do lado de cá. Eu oro aqui, você ora lá. Todas 6 que ele orou, Deus curou. Por que Deus fez isso? Se ele para ali e diz, rapaz, não vou orar mais por ninguém, Deus não quer me curar, acho que eu estou sem unção. Aí vem um bocado de pensamentos de... Observe, a fé, a dúvida é inimiga da fé. A palavra foi lhe dada, mas só que vem a dúvida, o que eu estou vendo, sentindo, para você ter uma fé sobrenatural. Eu acho que não tenho unção. Eu acho que Deus não me chamou para isso. Eu acho que Deus não quer orando. Quem foi que falou isso tudo a você? Em fração de segundo, quando você viveu um problema que você não conseguiu resolver. Assim é na sua vida e na minha vida. Quando acaba as possibilidades suas, que eu acho, eu penso, Deus está dizendo, agora use a fé. Faça o que eu mandei, crê no que eu falei. Está confiando em mim? Eu vou fazer. E muitas vezes você é confrontado e não sabe que Deus está te querendo levar a um nível maior, mas você está olhando o que aconteceu. Mas eu fui envergonhado. Você está pensando que o pastor Luiz não orou por pessoas? Não, fui curada não. Eu digo, meu Deus, e agora continuo orando. Se eu parasse de orar, irmão, porque uma pessoa não foi curada, eu queria saber como foi curada. Está 10, 8 foi, 2 não foi. Diga onde é glória a Deus. Não sai, e saia dali orando, Senhor, porque o Senhor não fez. E Deus dizia a mim, manda ela fazer, pedir perdão. Tem ódio no coração, disse isso. Chamava no outro culto e falava. Sabe por quê? Porque o que eu não entendia, o que acontecia ou não está acontecendo, ele sabia. O Espírito que ia me guiar. Essa é a diferença. Você vê que muitos cristãos cheios de problema, como é, pastor? Não, irmão. Você tem que estar bem, corpo, alma e espírito, buscar em Deus a solução.
E pare de viver para você mesmo. E viva Cristo na sua vida. Deixe Jesus ser Senhor e não queira ser Senhor da sua vida. Vamos lá para 2 Timóteo 3,16. Preste atenção. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, repreender, dizer você está errado, não é assim. Repreender é chamar muitas vezes, a repreensão parece que o outro está se humilhando o outro. Não. Quando você é repreendido, está dizendo a você, está errado, não faça assim e assim. E muita gente não gosta de ser repreendido. Que parece que o outro está por cima e ele está por baixo. Não, irmão. A Bíblia diz assim, ó, quem não aceita a repreensão, a pobreza e a afronta virão. Para a correção e para a instrução da justiça. A fim de que o homem de Deus ou mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Volta de novo no 16 para mim, faz favor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça de Deus, a fim de que todo homem e mulher seja plenamente preparado para toda boa obra. Se você não for repreendido, se você não for ensinado, se você não for corrigido, você não cresce, não aprende, não rompe. Por isso que a Bíblia está escrito um bocado de versículo, muitas vezes você não entende. Não dê lugar ao diabo, não abra brechas, não dê legalidade a ele. Está dizendo, cuidado com o que você faz. Porque você é espírito, nascido da carne é carne, nascido do espírito é espírito. Pastor, o que é ter fé, pastor? Uma das coisas que eu mais prego na minha vida é sobre fé. Fé é tomar a palavra de Deus como uma verdade absoluta na sua vida. Fé é tomar a palavra de Deus como uma verdade absoluta na sua vida. No seu viver, no seu caminhar, com a sua família, no seu trabalho. Porque quando toma essa palavra de Deus como uma verdade absoluta, pode vir quem que vier. Eu acredito no que Deus fala, não no que as pessoas pensam ou acham. Por que isso, pastor? Porque eu tenho que andar, obedecer o que ela diz a mim, afirma a mim, para eu viver e obedecer na minha vida. E isso mudou a minha história. Se eu não cresce, não confiasse, achasse que isso aqui eu aceito, não aceito, e olhasse para os irmãos da igreja, o irmão está todo atrapalhado, mesmo assim Deus abençoe ele, esqueça. A conta chega para todo mundo. Não se engane, não. Você está pensando que Deus tem um culpado por inocente? Não. Muitas vezes você vê o irmão perseverando na fé, você vê o cristão passando por luta e ali fé. Fé, confiando em Deus. Aí você é assim, maluca. O cara passa tanta luta, continua fiel a Deus, continua orando. Não tem problema que o cara não esteja povo, o cara parece que é milionário, parece que tudo está bem. Não. É como eu gosto de falar, bota a cabeça abaixo e não cai 10 centavos. Mas a alma está cheia de Deus. Pregando, anunciando. Quantas pessoas, amado? Meio-dia ir lá em casa almoçar. 10 a 15 pessoas. Silvana fazia comida e todos saíram para evangelizar. Pô, pastor, fui orar na casa do irmão 11 horas, 12 horas, o irmão disse, irmão, aqui não tem para mim, nem quanto mais para você, irmão, vai em paz, que o negócio está pegando. O irmão saía, já sei onde eu vou, na casa do pastor Luiz. Chegava lá, bota um rango no irmão. Ainda saia com a quentinha, irmão. E todos sedentos de ensinar a palavra. E Deus usando poderosamente. E muitas vezes ficamos na nossa casa, eu acho isso, eu penso aqui, não faz nada pelo Evangelho. Não ajuda em nada. Não some nada. Querido, chegou um tempo de crescer, e crescer espiritualmente. E parar com criancice e meninice rodando dentro da igreja. Assim, quando eu falo rodar na igreja, rodando em círculo, não sai do lugar. Roda, 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 não sai do lugar. Não, meu irmão, eu quero crescer, ó. Nós vivemos assim, mas temos que estar assim, ó, na vertical com Ele. Horizontal, a gente convive com todos os irmãos, mas a gente tem que dar nossa vida assim, ó, Ele. E é por isso que muitas vezes nós não entendemos. Por quê, pastor?
Em Jeremias 17:10, vamos lá. Isso aqui só é a introdução, viu, irmão, para a pregação que vai vir, viu? Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor, que sonda os corações, examina a mente. Preste bem atenção. Você vê que ele não diz aqui, eu sou o Senhor que ouça as suas orações. Ele diz assim, eu sou o Senhor que sonda o seu coração, a intenção dele, com o que você está falando, o que você está fazendo e da maneira que está fazendo. Examina a sua mente. Para o que você está pensando que vai fazer e agir com os seus pensamentos. Para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Se você pegar outra tradução e dizer assim, darei a cada um segundo as suas obras. Não pense que você vai plantar arroz e vai colher feijão. Não pense que vai fazer o mal e vai receber o bem. Não pense que Deus vai se alegrar com você se fazendo coisas erradas. Ele continua sendo Deus, seu pai. Seu pai não te deixa de te amar, nem sua mãe, quando você erra, quando você falha. E continua te amando e sendo seu pai e sua mãe. Mas garanto a você que ele sempre vai te repreender, sempre vai chamar a sua atenção, sempre vai dizer, isso aqui está errado, não faz, não age assim. Porque sua mãe e seu pai sabem muitas vezes que já aconteceu com pessoas, pelo que ele já viveu, que ele já presenciou no bairro, onde mora. O que aconteceu com pessoas que desobedeceram aos seus pais e ao próprio Deus? Porque Deus sempre está com os braços abertos. Você sabia que os maiores incrédulos não estão lá no mundo? Os maiores incrédulos estão dentro da igreja. Pastor, dentro da igreja, é. Vamos lá. Apocalipse 2:21. Bota na tela para mim. Diz assim, dele tem para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender na sua imoralidade. Por isso, vou fazê-lo adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Caso não se arrependa das obras incitadas por ela. Aqui fala do rei Acabe e da mulher dele. Interessante. Os profetas de Baal levavam o povo a adorar ídolos a Baal, gerava prostituição, e até essa mulher, há 3.000 anos atrás, Deus está dizendo, ela vai se arrepender, ela vai mudar, ela vai consertar, e eu dei tempo a ela. Ela matou os profetas de Deus, ela destruiu ao fio da espada muitos homens de Deus, famílias destroçadas por causa dela. E Deus diz assim, estou dando tempo para se converter, ela vai mudar. Quando ela não mudou, o tempo, já viu que diz assim, quando Daniel chega, pesado foi achado em falta, e tinha que mudar e não mudou? E o profeta diz assim, hoje Deus entrega o seu reinado babilônico aos medos e persas. A nação, Ciro estava invadindo e matou milhares de pessoas naquela nação. Por quê, pastor? Porque Deus dá o tempo a eu e você de mudar. Examinar o homem a si mesmo. Não precisa ninguém olhar para dentro de você, é você olhando para você. Isso está certo? Não. Outro dia o irmão atacou comigo, não, a pessoa fez isso, e eu fiz isso. Eu digo, você está errado. Mas ela fez isso, você está errado. Mas ela... Ele começou a questionar isso, você está certo? Não, ele aí questionando, você está certo? Não, eu não estou certo não, mas eu queria fazer também, eu estava com raiva. Eu digo, com raivinha, é? Se você calasse a boca, não se metesse, Deus iria ao seu favor, ia te justificar. Mas como você foi se justificar, Deus não lhe justifica. Eu sei que estou errado, pastor. Mas, pastor, eu queria fazer, eu estava com raiva. É nessa hora que você é aprovado com a fé e confiança em Deus.
Quem lhe justifica não é homens, não é pessoas. É Deus que lhe justifica, amém? Não queira ser justificado por pessoas. Pessoas que hoje batem no seu ombro, você é boazinha, você é bonzinho? É o mesmo que vai meter o pão em você. Mas garanta a ele que ele é a justiça. A reta justiça está diante dele. Ele sonda o meu e o seu coração, qual a intenção do seu coração quando você faz. É por isso que muitas vezes não entendemos e não compreendemos. Quando a igreja vive o natural, ela nunca vai incomodar o diabo. Tudo natural. O inferno não é natural, irmão. O inferno é sobrenatural. As almas estão presas na mão dos espíritos. E se você não agir espiritualmente, você não consegue libertar nem salvar ninguém. Conversa, se conversa resolvesse, irmão, todo mundo ia se informar em psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Só bate uma conversa. Conversou, resolveu. Ah, conversou e resolveu, é? Tem tanta mãe fazendo assim, ó, explicando, falando de todo dia a mãe e o pai, e o menino faz o oposto. Então não é conversa, irmão. Mas garanta a você, por mal basta uma conversa. Por que por mal tem efeito, pastor, e por bem não? Por bem tem efeito, amado, mas eu digo a você que a estatística para o mal é muito mais fácil para a pessoa aderir. Se você observar na Bíblia, com uma conversa, Satanás tirou um terço dos anjos lá no céu. Uma conversa, Satanás convenceu, expulsou, fez Adão e Eva desobedecer a Deus e foi expulso do jardim do Éden. Com uma conversa, os sacerdotes convenceram Judas a vender Jesus por 30 moedas de prata. Uma conversa. Agora, se você observar por bem, você explica, irmão, está errado, pare. Irmão, obedeça a palavra, seja fiel à pessoa temando. Aí quando vem um ruim, Deus. Querido Deus, aprenda isso. Deus sempre vai enviar a sua palavra. Salva todo aquele que deu crédito a ela e destrói todo aquele que não creu nela. Porque quando você não crê na palavra, você não está crendo no homem que pregou, na mulher que falou, na televisão, no vídeo, ou na administração que você ouviu pelas redes sociais. Mas a palavra é o verbo e o verbo é Jesus. Quando você crê na palavra, você está crendo nele, confiando nele. E ele nunca vai deixar ser confundido ou envergonhado aqueles que confiam nele. Muitas vezes você bota o seu futuro vivendo luta, dificuldade. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando, né? Tem irmão do seu lado aí que você nem sabe, que já viveu tanta luta. Tinha uma irmã conversando comigo aqui, pô, pastor, o que eu passei, o que eu vivi, toda a minha crise, luta, quando eu vejo hoje Deus fazendo, eu digo, irmã, se você desiste, você não chega onde Deus queria te levar. Se você para, você não conseguia chegar a esse alvo, a esse objetivo, ver seus filhos, sua família, toda a guerra que você passou e enfrentou. Eu não vou dizer quem é a irmã, porque eu não falei, mas digo para você, isso é um testemunho. Só tem testemunho quem persevera confiando em Deus. Só tem testemunho a contar de uma vida de perseverança, enfrentei, lutei, passei para o hospital, quase morri. Olha, uma guerra na minha família, foi uma luta, passei por isso, passei por aquilo. Quando você olha para o Senhor, tem gente na igreja chorando porque o dinheiro não saiu. Mas sai no dia 28, não saiu. Até agora, o irmão não dormiu porque o dinheiro não saiu no dia 28. Dia 29 está na conta, irmão. Pelo amor de Deus. O irmão está chorando. Imagine se não fosse receber, ia se matar. Aí você fala assim, pastor, o que é isso? O que é isso, amado? Querido, Deus sabe, se você soubesse, vou dar um exemplo para você. Se você soubesse que você ia sacar seu dinheiro ali no banco, no caixa eletrônico, ou fosse em um banco, fosse roubado, você queria receber hoje, você não queria, não. Deus sabe todas as coisas, para amanhã, que amanhã eu recebo meu dinheiro em paz. Porque Deus muitas vezes nunca vai falar com você com a sua ansiedade. E outra, toda vez que você está cheio de ansiedade, de inquietude, Deus não fala. Aprenda isso. Deus fala no silêncio. Deus nunca vai falar com ninguém que você está querendo resposta. Fale, Deus, aí ora. Senhor, fale agora, fale agora. Deus, vai falar. Aí fica assim, ó, Deus fale. Deus não falou, foi nada. Vai olhar para o irmão, tá? Eu já vi crente assim, irmão. Televisão ligada em um lugar, o celular ligado e o som ligado. Eu disse,
estou aqui em espírito, eu digo, esse espírito eu não conheço não, irmão. O irmão está atribulado, irmão. E aí está dizendo, um espírito. Que espírito, irmão? Irmão, muitas vozes, você nunca vai conseguir ouvir a voz de Deus. Você sabe por que quando Deus fala que o homem cai no sono profundo? E ali ele sela a sua instrução, é Jó 33, do 14 a 18. Porque se você não tiver a paciência, muitas vezes, porque Deus fala mais em sonho do que com a pessoa, porque a pessoa muitas vezes está tão inquieta, irmão, tão ansiosa, tão querendo fazer tudo de vez, cantar, assoviar e pular corda. Se jogasse bola, ia cobrar o escanteio, corria, cabeceava e gritava gol, ainda saia para a galera. Você não vai fazer tudo não, irmão. E aí Deus quer que você tenha paz. A maior história da Bíblia é quando Elias estava cheio de problemas, perseguido, jurado de morte, querendo matar ele, querendo se esconder, ele vai para uma caverna. Entra um vento impetuoso, ele disse, Deus está aqui. E o vento entrou, meu irmão, quebrando rocha. Imagina a poeira daquele deserto entrando. Poeira abaixou, Deus não estava no vento. Daqui a pouco vem lá a barreira de fogo entrando, disse, não, Deus é fogo. Ele respondeu, uns 450 profetas de Baal com fogo. Deus não estava no fogo. Aí vem uma brisa suave. Elias, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Enquanto Elias estava inquieto, Deus não falou com ele. Enquanto Elias estava procurando uma saída, procurando uma solução, mas quando a brisa suave entrou, como um vento, querido, ali Deus falava com Elias. Muitas vezes não está no problema você não ouvir Deus, não está no problema Deus falar com você, é que você muitas vezes não para ouvir Deus. Está tão ansioso, tão inquieto, é no silêncio, amado, que Deus faz muita coisa. E muitas vezes não entendemos isso. Por quê, pastor? Porque falamos que temos fé em Deus, confiamos em Deus, mas só fazemos o que nós queremos, da maneira que nós queremos, no dia que nós queremos, e se não for do jeito que eu quero, eu não quero. Você pode ganhar tudo com Deus, menos graça e unção. Se Deus não pode contar com a sua vida, não pode contar com o que você é, que você tem, graça e unção você não recebe de Deus. Pastor, eu canto bonito, pastor, eu toco bonito, pastor, eu prego bonito, pastor, eu tenho uma boa dicção. Querido, você pode ter tudo. Se não tiver de Deus na sua vida, de nada vale. É a graça, é o poder de Deus na vida do ser humano é que muda as vidas. Não é você, não é seu talento. Talento todo mundo tem, até o ímpio tem, até o macumbeiro, até o endemoniado lá fora tem talento. E o tema da mensagem nessa manhã é não finja que tenha fé. Olha para esse irmão aí, não finja que tem fé. Tenha fé em Deus. O que é isso, pastor? Uma fé fingida. Esses anos todos pregando sobre fé e ministrando pessoas. Eu vi tanta gente vir receber oração e não cria em oração, mas estava recebendo oração. Teve um caso aqui que até Jário, esposo de nossa irmã Edileuza, trouxe um rapaz, trouxe um casal aqui. Eles dois. A menina fez, eu estou com labirintite, pastor, se eu fechar o olho eu caio. Ela veio, recebeu a oração da fé, mandei ela fechar o olho, abaixar a cabeça, rodar na igreja. Ela não, só fechar o olho eu caía. Aí o rapaz, e o marido dela está lá com a chipã no braço assim, ó. Pastor, olha para o meu braço, olha para o meu braço. Eu disse a ela assim, olhar para o seu braço por quê? Não, estou com o braço assim. Você não crê que vai ser curado? Você não crê em nada, irmão, que está sendo feito aqui. Nem com a sua mulher que está vindo aqui, feita aqui. Que ela está dizendo que está curada, você não está crendo. Ele virou para Jário e fez, como é que ele sabe? E quer receber oração. Aí está você metendo a mão, vai Jesus, vai para onde, irmão? Se a pessoa não crê nem que vai ser curada. Por isso, quando você convidar uma pessoa, não chama a pessoa para vir na frente, não. Vá lá, vá. Não, deixa ela, não, girou fé no coração.
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deixa a pessoa se manifestar. Não, eu quero ir lá. Agora você forçando, vem a pessoa, não sei, não quero. Parecendo que Jesus, o milagre é coisa ruim. Rapaz, o cara vai usar crack, o cara se esconde dentro do mato, dentro de um buraco, sobe de uma árvore, fica lá. Um crack, uma pedra de crack. Você está dando a salvação, Jesus Cristo, o Senhor, na vida dele, tá? Não sei, não quero. Vai, pai, sai daqui, irmão, vai, chama outro, vem cá. Eu hoje não prego com ninguém, irmão. Eu prego para todo mundo, eu vou no hospital, eu vou em todo que é lugar. Eu prego, falo. Mas quem quer, quer. Quem não quer, peraí, irmão, peraí. Vem cá, você que quer. Oxi. Quem não quer, meu irmão, não me passe, não. Eu quero ganhar a alma. Eu quero falar de Jesus. 2 Timóteo 1,5, vamos lá. Muitas vezes Deus dá tempo para que seja gerada uma fé no nosso coração. E se você for ouvir muitos cristãos que estão dentro da igreja, que não tem fé, você vai ficar incrédulo, irmão. Por que isso, pastor? Eu nunca vou esquecer isso. Eu podia enumerar muitas coisas que eu já ouvi de uma congregação. Porque 30 anos não é 30 dias servindo a Deus. E fazendo o que eu faço e continuo fazendo. Imagine, irmão. Deus me cura o meu pé com isipela, inchado, todo podre, tomando não sei quanto, tomei 70 injeções, pior do que berretacil, o pé não sai do lugar. Tudo que ensinava, minha mãe passava. Babosa, bota, não sei o que, bota. Rapaz, foi coisa. O pessoal, até os índios ensinavam coisa, minha mãe trazia. O índio disse que é bom aqui, mete a babosa com não sei o que. E o médico toma injeção e o pé nada. Vou num culto, o pastor ora por mim, eu sou curado. A obreira mais velha da igreja, ela acha que ela abriu a igreja. E, irmão, naquele dia eu estava feliz, meu irmão. Meu pé desinchou, irmão. Estava preto de podre, a carne voltou, o sangue correu. O médico, rapaz, não sei o que é isso não. Eu digo, eu sei, foi Jesus. Tudo bem, sua fé, né? Eu digo, é a minha fé mesmo. Aí quando eu mostrei o pé que deu testemunho na igreja, a obreira mais velha da igreja, mas se tomar banho de água de mar, volta. Se tomar banho de praia, volta. Eu digo, irmão, só não chamei ela de Satanás, que eu sabia que ela era crente, irmão. Mas naquele tempo deu vontade, irmão. Eu digo, não, rapaz, isso é o diabo querendo roubar minha bênção. Não, velho. Passei 3 dias tomando banho de mar na praia, irmão. De manhã cedo lá, mexia o pé na areia, mexia o pé, voltava. Quando chegou na hora do culto, eu já abri a porta da igreja procurando a obreira. Vem cá, cadê ela? Não chegou ainda não, ela vai chegar. Disseram assim, olha, quem me curou foi Jesus. Quando Jesus cura, não volta não. Ela o Senhor é diferente de uma pinóia, eu quero na fé dela, meu irmão, eu já ia ficar olhando pro meu pé assim, vai crescer, vai voltar. Sai fora, irmão, cada um com sua fé, irmão, vai morrer pro lado de lá. Irmão, quem crê vai ver a glória, quem não crê, pro lado de lá. Mas não é assim que a irmã vai ficar chateada. O problema ela me mata, não está tudo bem. Eu chateio ela, não, irmão, confronto ela com a fé dela. Cada um com sua fé. Presta atenção, recorde-me da sua fé, não fingida. Olha o que Paulo está dizendo. Então tem fé fingida, viu, irmão? Recorda-me da sua fé, Timóteo, não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe, Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Deixa na tela para mim. Então ele chega para Timóteo assim, eu sei que você não tem uma fé fingida. Já viu aqueles crentes, aleluia, glória a Deus, Deus está aqui. Basta manifestar um demônio dizendo que vai matar, você olha para cá dos crentes. Olhe para cá dos crentes para você ver. Pastor, não gosta de demônio não, pastor. Se você crê em Deus, você está com medo de quê, irmão? De diabo? Se Deus está com você. Quando você tem uma fé convicta, não fingida, não tem demônio, não tem enfermidade, não tem dor, não tem guerra que venha que você não suporte. Não é que você não vai viver guerra, luta, dificuldade, enfermidade, não. É que você nunca vai estar sozinho. E tudo que você passar é para você aprender. É para você ser corrigido pela palavra, ser ensinado pela palavra, ser repreendido pelo próprio Deus na sua vida, para mudar e mudar para melhor. Que Deus não tem projeto de morte para ninguém.
Mas Deus não aceita do jeito que nós estamos. Deus quer consertar as veredas, botar o prumo e tem que bater o prumo. O pedreiro vai suspender na sua casa uma parede, você está lá de lá assim olhando, ó, para ver se está fora do prumo. E Deus olha para mim e para você, vamos ver se Luiz está no prumo, se Maria, João, vou botar o prumo nele aqui, não está batendo não, a parede está subindo torta. Se sobe torta, cai. Mas se está vindo no prumo, só faz crescer e agregar muito mais. E muito mais virão em cima, porque está no prumo. E está dizendo, fé fingida. Ô irmão, já vi muita gente correr, irmão. Já vi muita gente. Vi uma pessoa manifestada, vi uma pessoa doente, vi uma pessoa com acesso. Você crê que Deus faz? Eu estava com 7 obreiros. E manifestou um troço ruim lá. E eu estava chegando no trabalho. Os 7 lá dentro. E era até o irmão... Nádia está aí hoje? Não. Ela estava aqui ontem. Nádia. O irmão dela estava lá. Nádia aí. O irmão de Nádia. O cara lá manifestado, quebrando a casa toda, né? Aí eu estou vendo... A menina me chamou, estou parado na porta, estou vendo eles conversando. E o cara quebrando a cara toda, vê eles orarem, não, deixa o pastor chegar. Aí fizeram assim, ó. Eu aí estou vendo ele conversando. Não se preocupe, o pastor está aí, vai resolver daqui a pouco. Eu digo, olha, tá levando fé no pastor? Tá. Espera aí. Daqui a pouco eu entro. Não, o pastor chegou aí, pastor, ó. Já quebrou tudo, a gente botou ele no cantinho aí, eu digo... Pode expulsar, pastor. Eu digo, é você que expulsa. É o quê? É você. Não, eu sou mais novo aqui dos 7. Problema é você que mete a mão. É você que vai botar a mão. E o negócio, para ele, bote a mão. Você sabe quantos demônios ele viu expulsar? Do meu lado, assim. Ele foi, não gostou não, viu? Gostou, não pensa você que ele me olhou com os olhos, olhou para mim assim, eu digo, problema. Ele foi lá, meteu a mão e expulsou o demônio. Voltou lá assim, ó. Irmão, se você visse a face do irmão antes de orar, e depois que ele orou, ele disse, nada, rapaz, Deus está comigo também. Está igual aquele carnaval, o malhado cai, o resto corre tudo. Aonde, irmão? Todo mundo tem que estar afiado, irmão, fazendo, crendo, confiando. Deus não usa só o pastor, usa todo mundo. A Bíblia diz assim, ó, quem crê em mim, não diz que se o pastor crê em mim, se o apóstolo crê em mim, se o discípulo crê em mim, não. Quem crê em mim farão as obras que eu faço, vão fazer maiores. Basta você confiar. Se você acredita, confia, você faz. Não acredita, você não vai fazer. Não, eu acredito, mas não faço. Você não tem fé, irmão. Você tem teoria. Saber conhecer não é ser nem fazer. Há uma lacuna, há uma ponte entre essas palavras. E você tem que entender isso. Como eu faço isso, pastor? Andando quem faz. Anda com o Fredão aí que você vai ver. Oxi. Vá para o evangelismo, que não falta é processo. E não era uma fé fingida, mas tinha sim uma fé verdadeira. Você sabe por que você tem que andar com pessoas de fé? Porque a fé vem pelo fio, a fé sua e minha cresce gradativamente. Está do lado de pessoas que não creem em nada, irmão. Você não vai para lugar nenhum, irmão. E tem gente que só fala, irmão. Fala e vem falar de Jesus, da palavra, fala da vida dos outros. Quando você sai da igreja, ou vir para a igreja com uma pessoa, que a pessoa vem conversando de Maria, de João, de Cicrano, sai de junto dela que ali o diabo está ali. Como é que não fala de um testemunho? Olha, quando andar com vocês assim, ó, eu entrei em uma casa, rapaz, eu orei pela mulher, rapaz, eu decidi para o fulano de madrugada, Deus me acordou, rapaz, eu tive uma visão. Aí, mano, glória a Deus. Agora, você vai falando de Chico, volta falando de Francisco, sai de junto que é demônio, irmão. Fale de algo de Deus, irmão. Queira pessoas que falem e edifiquem a sua vida em Deus. Fale de Deus para mim, a pessoa está ali sedenta, fale de Deus, fale de Jesus para mim. A pessoa falando do periquito, do papagaio, menos de Deus. Como é que a pessoa vai se gerar fé se você não prega a fé sobre a pessoa, irmão?
a vida dos outros, deixa os outros, irmão. Se você subir agora para o céu, você não vai agarrado com ninguém. Se você descer para o inferno, você não vai com ninguém. Vai você é sua vida. Amém? Vamos lá, Lucas 8, dos 50 a 56. Jesus, porém, não ouvindo isso, disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Chegaram para ele e falaram assim: a sua filha está morta, não precisa mais incomodar Jesus. E ela será curada, disse o mestre. Quando chegou na casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando, chorando. E chorando pela morte da criança. Jesus disse: não chore não, pois ela não está morta, mas está dormindo. Preste atenção. Todos começaram a rir. Deixa na tela para mim. Como é que está chorando a morte da menina? Jesus entra, diz: ela não está morta não, ela dorme. Começaram a rir. Isso é um choro fingido, irmão. Já pensou? Está todo mundo chorando, começa a rir. Jesus: não, está dormindo. Que estava morto, mas para Jesus estava dormindo. Por ele é o dono da vida. Pois sabiam que ela estava morta. 54. Ele, porém, tomou pela mão e disse: menina, levanta-se. Volte para mim o 53, faz favor. 52 agora. Bote 54. Se você olhar nesse texto, preste bem atenção. Jesus vem, para a gente não precisar ler todos os versículos. Jesus é abordado por Jairo, se joga nos pés de Jesus, diz: minha filha está morrendo, vai à minha casa. E para um judeu se jogar aos pés de Jesus, se ajoelhar, que não pode, se reconhece ele como Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Querido, por que não chamou Tomé? Por que não chamou Judas para entrar com ele? Chamou Pedro, Tiago e João. Pedro era já alvoroçado, cheio de fé. É agora! Os filhos do trovão entraram. João, mais chegado, dormia do lado de Jesus. Tiago, filho do trovão, junto com Pedro. Querido, se entra com Judas, Judas ia dizer: rapaz, esse cara é rico, ia dar até uma boa oferta na cruzada. Tomé ia dizer: não, está morto. Já está roxa, a menina morreu. Mas entra com pessoas de fé. Quando você anda com pessoas de fé, a sua fé é diferente, amado. As suas atitudes são diferentes. Pessoas de fé agem de maneira diferente. E por que Jesus tirou todo mundo? Porque Deus não opera. Jesus fica impedido de operar milagre onde há incredulidade. Chegou na sua terra, não fez muito milagre por causa da incredulidade deles. Saia, você não crê, não tem problema. Cada um vive sua fé. Cada um tem a sua fé, saia. E lá ele opera o milagre. E aí você pensa que Deus está atrás de uma fé fingida. Não. Um dia eu fiz uma pregação sobre que Deus aceita uma incredulidade sincera, mas não aceita uma fé falsa. Porque se você não crê, se é sincero com Deus: eu não creio, faça igual o pai daquela criança, que trouxeram para os discípulos expulsar o espírito que atuava no filho dele. Os discípulos não conseguiram. Jesus disse: essa casa só sai com jejum e oração. E ele se encontra com Jesus, todo mundo cala a boca. Jesus olha e ele faz: se tu podes alguma coisa, Jesus, faz alguma coisa. Jesus olha para ele e diz assim: tudo é possível ao que crê. E ele é sincero diante de Deus. Marcos 9, 24. Olha o que ele fala para Jesus. E por cada sinceridade dele, ele prova do milagre no filho dele.
Quando nós não somos sinceros, mas uma fé fingida, eu creio, não creio em nada, irmão. Ainda se baseia pela fé dos outros, que não tem fé nenhuma. Ele, porém, tomou pela mão e disse, não, 24. É Marcos 9:24, não é isso? Imediatamente, o pai do menino exclamou, imagine, exclamando com lágrima, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Tem tradução que diz assim, ajuda na minha pequenina fé. Tem tradução que diz assim, eu quero crer, mas tem tantos anos, eu imagino, vou conjecturar para você, tantos anos com problema com meu filho, já levei a tanta gente e não resolve, porque eu quero acreditar, mas não consigo. A sinceridade dele fez a mão de Deus favorecê-lo. E o filho dele foi liberto. O problema é quando a gente vem falando que creio que Jesus, aleluia, glória, e aí quando dá um grito mais alto, pensa que está cheio de fé, não. Quer saber como a pessoa tem fé? É como ela lidar com os problemas. Quando chega a má notícia, quando chega o dia mau, como ele lidar, como ela lidar. Furou o pneu, não deu certo. Tudo para mim é assim, ó. Tudo para mim é assim, parece que Deus não gosta de mim, velho. É uma força de menino chorando e menina chorando, irmão. Irmão, ou você entende que se você sai de sua casa, Deus, coloco minha vida nas tuas mãos, acontece qualquer coisa, está na mão dele, irmão. Deixa que ele sabe o que está fazendo. Pare de questionar, pare de reclamar, só porque saiu algo que você pensa que não é certo. E o seu certo não é o certo de Deus, irmão. Cuidado com o que você acha. Ora a Deus quando acontece qualquer coisa que sai do... Porque Deus permitiu. Querido, pegaram o ladrão, deram uns bufetes, traziam a mulher. Olharam por isso ao vivo, irmão, na televisão. Mas vem cá, rapaz, como é que você rouba? Essa senhora aqui com a Bíblia na mão, orando. E eu acho que o ladrão também, eu acho que era ex-crente. O ladrão olhou assim e fez, se Jesus permitiu que eu roubasse, ela está atrapalhada com Jesus, é melhor se converter. Irmão, eu me acabei de dar risada. Por que você acabou de dar risada? Disse assim, rapaz, se Jesus está com Jesus, irmão, como é que eu vou roubar a senhora? Você também se atrapalhou em alguma coisa, não foi, meu irmão? Eu digo para aí, pastor, quando porque roubado é atrapalhado? Não, irmão. Tudo que acontece na sua vida é um porquê de Deus, amém? Ele estava falando sobre aquele assunto. E ele drogadão, se Jesus deixou roubar ela, porque ela está atrapalhar comigo. Entendeu? O que significa isso, pastor? Toda atrapalhada está... Não, muitas vezes é Deus te ensinando a confiar nele, Deus te dando uma lição a você em determinada situação. Deus sabe trabalhar no caráter de todo mundo. Deus molda cada um segundo o olheiro está trabalhando, ó irmão. O olheiro está trabalhando na sua vida, moldando a você o que ele quer que você seja. O vaso que ele quer transformar você, não no que você quer ser ou está no momento. Meu Deus. Uma cristã. Você sabe qual é a lei do tráfico? A lei do tráfico é essa: se você roubar um crente, ou a polícia te pega, te espanca, ou você morre. Essa é a lei do tráfico. Sabia disso? E quando o cara faz isso no tráfico, ele... mas paga preço. E por que, pastor, a incredulidade é inimiga? Esse homem vai, me ajude na minha incredulidade. Me ajude. Quero que o Senhor me ajude. Que eu quero crer, eu quero confiar. Quantas pessoas, amado, oraram pedindo a Deus, Deus não fez, e a pessoa se fechou, não vou orar mais, não pedir mais, Deus, parece que Deus não quer me ouvir.
Deus ouve a todo mundo, mas não atende a todo mundo. Você tem crédito? Se você tem crédito, você é ouvido e atendido. Não tem crédito? Irmão, Deus é igual... Eu vou comparar um pouquinho para você entender. Cartão de crédito. Você tem crédito, o cartão passa. Não tem, não passa, irmão. É a mesma coisa. Deus está dizendo, jejue, ore, leia a Bíblia, se santifique. Você olha para você e fica assim, Deus me use. Deus me use. Todo dia ora, Deus me use. Eu quero ser usado pelo Senhor. Você não ora, não jejua, não lê Bíblia, não obedece, manifesta uma casta. Aonde é que você vai expulsar, irmão? Você não vai expulsar. Porque você está fora da palavra e o diabo sabe disso, você não vai conseguir expulsar. Mas se está jejuando, orando, você está disponível, Deus usa você. Eu fico admirado dos crentes da igreja, irmão. Antigamente eu jejuava, orava, eu não era nada, irmão. Eu carregava a guitarra para lá, para cima, ia armar o som, levava tudo para fazer o culto. Mas estava lá, irmão, no jejum e na oração doido. O líder dizia assim, pega. Oxe, saia parecendo um pitbull, irmão, bafava. Eu já ficava olhando dentro do olho assim, ó. Eu tomei pouca tapa de minha irmã, irmão. Que eu ficava no olho assim, olhando o cara manifestado assim, virando o olho. Luciana me deu umas 3 brogas pelo pé do ouvido. Você não está pronto para fazer isso, não. E batia com gosto, meu irmão. Porque quando você passa a ser crente, irmão, querido, você estava no mundo, não tinha medo de muita coisa, quanto mais com Jesus. Não. Querido, ou você vai, a sua fé faz você ter atitude diferente, amado. A sua fé faz você ter reação diferente. Todo mundo pode não crer, duvidar. O médico deu a palavra, olha, vai acontecer isso, não vai não. Porque parece que você fica maluco. Não, está com diagnóstico aqui, o senhor é médico? Não sou médico, não. Mas sirva aos médicos do médico, não vai dar nada, pode fazer o exame. Quanto aqui de vocês já viu falar assim, ó, vá lá que não vai dar nada, levanta a mão aí, e não deu nada? Glória a Deus. Sabe por quê? Não é não, irmão. É, pastor, porque o senhor é pastor? Tem pastor que não crê em nada, irmão. Tem tanta gente que não crê, os irmãos incrédulos dentro da igreja, que não acredita em nada. Pastor, mas o senhor fala dentro da igreja, é? Você confia todo mundo, irmão. Aleluia. Quero ver na hora da situação, do problema, você trazer uma palavra de fé, de ânimo, de tirar a pessoa do estado que ela se encontra. Jesus fez isso. Crê somente, embora. Não está morta, não, vai ver. Sabe o que fizeram com Jesus? Com Jesus! Zombaram, riram, escarneceram dele. Mas ele entrou, levantou a menina, todo mundo, ó, piu! Assim é na igreja. Olha o irmão de fé, orando, qualquer pessoa de fé. Eu acho isso, eu acho aquilo, é. Aí quando uma pessoa dá um testemunho, ó, pio. Porque contra fato não existe argumento, irmão. Quem não tem fé, tudo bem, você não pode criticar cada um com a sua fé, amém? Em Mateus 14, 27, vamos lá. Jesus andando sobre as águas. Mas Jesus imediatamente ele disse, e todos que eram amedrontados, apavorados, gritando, é um fantasma, está vindo sobre as águas. E Jesus disse, não temas, sou eu. O Senhor disse, disse o Senhor, e disse Pedro, se és tu, Jesus, manda aí teu encontro sobre as águas. Deixa eu ir andando até sobre as águas. Vem, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. O que você sabe quando eu fico estudando um texto, lendo um texto, eu fico imaginando dentro do barco. Se eu estivesse lá, qual era a minha reação? Se Pedro gritou, se é tu, manda que eu vá. Eu já estava dizendo assim, deixa que eu vou também. Só Pedro foi. Mas ele afundou. Mas só ele provou do sobrenatural. Enquanto ele creu, ele viveu o sobrenatural. Ele não andou sobre as águas. Que a gravidade não deixa você andar. Ele andou sobre a palavra que recebeu de Jesus. Vem sobre as águas. Você tem que entender isso. Ele creu no que Jesus falou. Quando você crê nisso aqui, irmão,
Isso é real, é sobrenatural, é poder de Deus manifestado. Para os que crê, para os que duvidam e não crê, amado, para os que crê é o poder de Deus. Para quem duvida, para os que se perdem, é loucura. Mas para os que crê é o poder de Deus. Se você não buscar, amado, andar com homens e mulheres, pastor, o senhor tem uma fé assim? Eu digo, eu gostava de andar com pessoas mais doidas do que eu, irmão. A pessoa dizia assim, eu vou ser transladado, vou jejuar 60 dias, eu digo, também vou jejuar. Eu queria saber, irmão, eu queria provar, irmão. Aí você vai conversar com um cara que está envolvido com magia negra, voodoo, ritual, bruxo. Os caras fazem, jejuam, oram, fazem tudo que é pedido lá dentro para crescer num ritual, para fazer cabeça, para estar com os deuses dele. Você serve a um Deus todo-poderoso, criador de tudo? Não, porque eu sou assim, eu não sou fanático. Você não é nada, nem fanático você é. Se você fosse fanático por Jesus, irmão, você está querendo conhecer as coisas de Deus. Ou você pensa que é só para um que Deus dá, a palavra é para todos. Mas a Bíblia diz, quem deu crédito à minha pregação? Quem deu crédito ao que está sendo falado e ensinado? Está dizendo tudo que é pregado é para o nosso ensino, nossa correção, para mostrar a gente o caminho que deve ser seguido e feito por ele. Ô meu irmão, quem crê é que prova. Tinha 12 discípulos, só um desceu. No mesmo estado, todos viram Jesus vindo sobre as águas, gritando, todos viram apavorado. Pedro, céu, Senhor, manda que eu vá aí que eu vou. E ele desce e vai. Aí, quem não foi, imagine agora Jesus pregando. E eu andei sobre manda que eu vá até ti sobre as águas. E eu desci. E Pedro desceu. E aí a interrogação dos outros. E os outros que não desceram? Não tiveram a mesma fé de Pedro. Agora, eles estavam ouvindo falar de um testemunho de Pedro, não deles. Eles estavam ouvindo a mesma voz, no mesmo lugar, vendo tudo que todos viam, ouviram tudo que todos ouviram, porque só um desceu. Só um acreditava naquele que estava vindo sobre as águas. Por isso tenha cuidado, amado. Todos ouvem a mesma mensagem. Por isso que na campanha passada, 15 testemunhos de pessoas que fizeram o seu voto. Tem uns que já falaram de cura, de milagre. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei aqui dos testemunhos. Use a sua fé. Não importa quem não creia. Não importa, pastor, mas eu estou fazendo com fé. Continue. Aprenda isso. Quando você faz algo com tanta certeza e esse algo não acontece, é porque Deus vai te usar nessa área de uma maneira tão sobrenatural que a sua fé vai ser uma fé que todo mundo vai dizer, rapaz, é loucura ele crer. Por que isso, pastor? Sabe qual é a fé? Outro dia eu contei aqui, quando eu fui para o enterro da pastora Letícia, minha irmã, que eu cheguei, quando eu peguei na alça de caixão, a menina veio de lá e tirou minha mão, eu digo, irmão, não vai tirar minha mão não. Ela fez, moço, deixa eu tirar. Eu devo muito a essa mulher. Eu digo, não vai tirar não. Aí, quando ela baixou a cabeça e começou a lacrimejar os olhos, eu digo, sim, por que você quer segurar na alça? Eu estava levando até lá com o pessoal, irmão, para ir botar na gaveta. Não, ela esteve lá em casa, eu estava com câncer, estava preto. Tinham marcado a cirurgia e cada dia que passava ficava preto. Ela esteve lá, orou pelo meu seio. Orou para o meu seio, orou, segurou meu seio e apertou. Apertou, saiu um bocado de coisa preta, ela espremendo, limpou tudo. E disse, pode ir no médico que não vai dar nada. Eu cheguei lá, o médico, e cadê o câncer que estava aqui? E ela dizendo, deixa eu levar, que eu devo muito a essa mulher. Não. Eu disse, ela nunca falou isso a mim. Eu nunca vi ela contar isso. Aos meus olhos é uma loucura. Como é que pega o peito dos outros, que está com câncer, aperta e manda sair tudo? Irmão, ou você acredita ou você não faz não, irmão. Você não faz não, irmão. E aquilo ali, eu não era crente não, estava no enterro, minha irmã. Pastora, pregadora. Quem tem fé faz coisas que outros não vão fazer.
Quem acredita em Deus, ela podia ser presa. Como é que aperta um câncer no peito da pessoa? Aos olhos dos que perdem é loucura, mas para os que creem é o poder de Deus. É por isso que muita gente fala, pastor, como é isso, pastor? Basta você andar com pessoas de fé, irmão. Basta você ter fé. Falar que crê, chega aí fora, você crê em Deus? Creio, Deus é bom. Mas fazer coisas que andar sobre as águas. Quando a sua fé vai crescendo, Deus vai se manifestando muito mais em você. Você já observou que Deus não admira a fé dos crentes que estavam na igreja? Jesus que é admirado com o centurião. O cara não é crente. Entrou em Israel, matou gente ao fio da espada. Centurião, mande uma palavra que meu servo está lá. Meu servo vai ser curado. Jesus disse, nem no meio desses crentes todos, se fosse aqui hoje, século 21, achei essa fé, vá. Chega em casa, o cara que estava com derrame paralisado em cima da cama estava curado. E não era crente. A mulher, ela era grega, morava na região Ciro-Fenícia, a mulher cananeia. Se você olhar, a mulher vai, Jesus chama a mulher de cachorra, não é digno de... A mulher, não, meus seus cachorrinhos também comem da migalha. E Jesus olha para a mulher e fala assim, vai mulher. Vamos botar essa mulher aí, vai? Marcos 7, 26. Bota na tela para mim. Preste atenção que Jesus fala a essa mulher. A mulher era grega, Ciro-Fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio que estava em sua filha. E ela disse, deixa que primeiro... E ele disse, deixe que primeiro os filhos comam até ficarem satisfeitos, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Por que ele fala isso? Porque ela era grega. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que caem quando as crianças estão se alimentando. Então lhe disse, por causa dessa resposta que você está me dando, você pode ir, o demônio já saiu de sua filha. Ela insistiu porque ela cria. Ela não desistiu. Jesus virava o rosto, ela continuou crendo que a filha ia ser liberta. O crente vem na campanha um dia, não vou não, estou triste, não vou não. Eu acho que não sei o quê, eu acho que não sei o quê. Não, eu acho que é um paradoxo. O irmão está desempregado, vem na igreja, Deus me dá um emprego, Deus me dá um emprego, pastor, lá, vamos orar, Deus dá um emprego, o irmão some. Cadê o irmão? Cadê o irmão? Cadê o irmão? Estou trabalhando, não posso ir, chegando cansado, estou não sei o quê, um bocado de desculpa. Aí sai lá, está na lista para ser desempregado, chega o irmão na igreja. A minha vitória, o diabo se levantou, a minha vitória é minha. O diabo se levantou, pastor, já achou tempo para buscar Jesus, irmão. Já não... Todo o culto está aqui, terça, quarta, domingo, aleluia, pastor, chegando primeiro que o pastor, o senhor está onde? Eu digo, rapaz, chega aqui todo dia 6 horas da manhã, 6 horas eu estou aqui. Não, estou aqui, pastor, que tu mentira. Aí quando vai conversar com o pastor, vou ser despedido. Achou tempo? Foi Deus que te deu? Cuidado com o que Deus lhe dá. O que Deus te dá não é para se afastar de Deus, é para buscar muito mais a Ele. Tudo que Deus te dá, Ele não te dá como maldição, te dá como bênção. E se isso seja um bênção na sua vida. Mas nunca esqueça, quem te deu, quem abriu a porta, quem fez acontecer na sua vida, quem te abençoou. Não espere o dia mau chegar para você buscar Ele. Que Ele vai dizer, no dia bom se esqueceu de mim, no dia mau se lembrou de mim, filha. Filho! Isso não é fé nele, irmão. Você pode dizer que é fé, mas não é. E a mulher consegue a libertação porque ela creu, confiou, acreditou e viu Deus operar. Querido, quem tem fé não desiste. Insiste, persiste. Já viu aquela porta, assim, quem bate se abre? Já viu uma pessoa que todo dia está em casa, meio-dia, que você vai na porta dela, deixa a casa fechada, você bate, você quer arrombar a porta, você está aí, eu sei, abra. Imagine você sabendo que Jesus disse assim, bata que eu vou abrir. Peça que o Senhor vai receber, busque e eu vou fazer você encontrar. Pastor.
E o centurião e outra, duas pessoas que não eram crente, mas tinham uma fé diferente. Por que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Porque quando você anda com pessoas que têm uma fé maior que a sua, você vê coisas que você não vê todo dia. E quando você não vê milagre, não vê libertação, só conversação, você fica em conversação. Conversação não te leva a lugar nenhum. A teoria sempre será uma teoria. Agora a prática, poder e palavra. Poder e palavra. Você vê a palavra se realizar, porque é o que Deus fala, Deus não volta. Amém? Em Lucas 5, 23, vamos lá. A gente já está quase encerrando. Eu quero explicar a você algo que muitas vezes você não prova porque você é confrontado. E quando você é confrontado, você fecha o coração. Quando você fecha o coração, você não recebe nada de Deus. Toda vez que você ouvir uma palavra de repreensão, correção, não procure saber porque a pessoa falou com você, te corrigindo ou te repreendendo. Saia de junto, perguntando a Deus, por que essa palavra? Por que falou isso comigo? Quando você sai assim, que nada, não sei o que, você perde tudo com Deus. Vou dar um exemplo a você, que eu já dei esse exemplo aqui. Eu estava, primeira vez na minha vida que foi pregar. Eu pregava na rua, nos palafitas, em cima da ponte, na maloca, debaixo da ponte, onde tivesse, estava lá pregando com a caixa de som. Aí o pastor disse, você vai pregar na igreja? Eu digo, como é? Vai. E nesse dia, irmão, eu digo, como é que eu vou falar para um bocado de gente? Ali, estava todo mundo ali, no lugar onde eu pregava na rua, ninguém, talvez não prestava nem atenção à pregação, mas eu estava falando, pregando. Aí eu comecei a pregar na igreja. Fui para pregar, o ministro de louvor começou a cantar, cantou 4 músicas, eu botei mais uma, ele cantou 5, mais uma, ele cantou 6, mais uma, ele cantou 7, ele fez, rapaz, faltam 20 minutos para acabar o culto, você vai acabar em louvor? Eu digo, vou ter que subir. Quando eu subi, a irmã está aqui na minha frente, ela está até aqui hoje, não vou dizer quem é, que é Zane, estava ali no meio assim. Aí Zane pegou a Bíblia, olhou para mim assim, eu disse que Jesus não sei o que, Zane pegou a Bíblia assim. Eu digo, pronto, aí eu fiquei, eu digo, meu Deus, meu pai, segura a perna tremia mais do que vara verde. Eu aí olhava para o lado de cá, pensava que não, olhava para ela, e olhando para cá, olhando para a parede, olhando para qualquer lugar, mas meu olho só encontrava ela. Eu fiquei nervoso, não sei nem se eu preguei direito, não tinha live, dizendo, rapaz, eu desci. O que me salvou, o senhor no culto, pastor, foi uma mulher que tinha um problema na coluna, que estava cheia de parafuso e de titânio, que o saco de arroz caiu lá do 30º saco que caiu na cabeça dela, caiu, quebrou a coluna, e Deus, naquele dia, Deus libertou ela, curou ela daquele mal. Eu vim e disse, rapaz, aconteceu isso no culto, a irmã só ficou olhando para mim, eu perdi a ação, perdi a palavra, perdi tudo. E ele disse, aprenda com ela. Eu digo, aprender o que com ela? Logo eu? Ela disse que é minha amiga, velho. Ela fez um negócio desse comigo. E o irmão, sabe o que meu líder falou? Aprenda com ela. Eu vou aprender com ela está atacada. Aí fui embora. Fui para casa, aprenda com ela. E não sai da minha mente, aprenda com ela. Eu entrei no quarto, Senhor, aprendeu o que com essa minha irmã? Atacada, me olhando com os olhos assim, olhava para a Bíblia, disse, está errado, você está falando. Ela não falava, mas citava isso. Querido, Deus fez assim. Você sabe por que você está incomodado porque ela estava olhando a Bíblia e olhando para você? Se você tivesse estudado, se você tivesse fundamento que você estava pregando, consciência que você estava pregando, você não estava com medo de nada nem ninguém. Aprenda com ela. Aí eu entendi. E aprendi. Amém?
Muitas vezes a coisa que acontece na sua vida é para você tirar uma lição e aprender, e crescer, amadurecer. Não ficar parecendo aquelas crianças que falou isso. Quem não suporta a afronta não recebe milagre. Aprenda isso. Se Jesus, quando chegou para os seus discípulos, fez assim, ó, Jesus fez assim, ó. Jesus, quando estava pregando milagre, aleluia, multiplicando pães e peixes, todo mundo, Jesus, Jesus. Jesus começou a dizer, raça de, imagine Jesus, fazendo igual a João Batista, sua raça, sua cobra, se converta, mude. E aí a Bíblia diz que começou a ser um bocado de gente. Jesus começou o sermão a ficar pesado. Todo mundo saindo. Só ficou os 12. E Jesus já estava na pegada, olhou para eles assim e disse assim, e vocês? Não vão não? Pedrão aí disse, para nós iremos, Jesus, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Ficaram com Jesus, então bora, continuar pregando. Se ele não aceita aquela afronta, ele não dá nem diante também quem ir embora era eles. Aprenda isso. Afronta na sua vida, coisas que acontecem na sua caminhada, é para você amadurecer e crescer. E tirar a venda dos olhos e ter sabedoria de Deus na sua vida. Não é para lhe matar, ninguém está contra você, ninguém é seu inimigo. É Deus usando pessoas para moldar você naquilo que você foi chamado e escolhido por Ele. Amém? Vamos lá. Jesus estava pregando em uma casa e largaram um aleijado. 4 amigos desceram. Quando desceram, os 4 amigos, Jesus olha para o aleijado e diz assim, preste bem atenção acerca disso aqui. Isso aqui tem uma chave muito boa no mundo espiritual, para você entender. O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Quando Jesus fala, perdoados estão os seus pecados, censuraram Jesus, quem é você para perdoar pecado? E Jesus diz assim, vem cá, o que é mais fácil dizer perdoar os seus pecados ou levanta e anda? Quando Jesus levanta o doente, acabou, irmão. Todo mundo aí, ó. Não podia falar mais nada. O que aconteceu? Significa isso. Tem coisa na sua vida que a doença ou o mal é porque muitas vezes você não pede perdão. Se não perdoar o pecado dos outros, Deus também não perdoa o seu. Tem coisa que você está preso por causa de pessoas. E sofrendo por causa de pessoas. Eu já orei por tanta gente. Rim parado, coração inchado. Tudo você pensar, irmão, na minha vida eu administrei. Basta você reconhecer, vá lá e peça perdão. Basta você parar de fazer o que você faz. Por que isso? Porque quando você não larga a prática do pecado, quem vive na prática do pecado, a Bíblia diz assim, é do diabo. Quem diz isso não é o pastor Luiz, é a Bíblia. Você vive na prática do pecado, você já é do diabo, você não sabe. Mas eu estou dentro da igreja, pastor, é? Você pode estar aqui no púlpito. Jesus volta hoje, você não vai, meu filho. Já viu aqueles filmes que passam? A maioria da igreja foi embora e o pastor ficou? Você pode ser pastor, meu filho. Não tem problema, não. Está entendendo? Tem que viver. Não só pregar, como viver. Perdoados são os seus pecados. Porque tem coisa que ou você muda, Deus não vai mudar comigo e com você, porque se você não mudar. Quando você pede perdão, quando você para de fazer, para de praticar, Deus agora eu acho. Enquanto isso, continua na mesma. Se você suporta, suporte. Se você pode enfrentar, enfrente. Ou você se rende a Deus e muda, e na sua vida, no seu corpo, alma e espírito, as coisas mudam, porque você mudou de agir como você agia. Tirou de dentro de você os conceitos. Jesus agora encontra com esse homem que estava doente. Vamos lá? João 5,14. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse, olhe, já está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Imagine Jesus encontrando com um cego, ou encontrando com um aleijado, ou encontrando com dizendo, ó, está curado, né? Estou curado. Não pratique mais o que você praticava, para que não venha acontecer de novo com você. O que significa isso, pastor? Isso aqui é uma chave espiritual, irmão.
Vou lhe ensinar algo hoje. Porque tem coisa que você está preso ao pecado. O que você fez, o que você praticou, o que você agiu e trouxe para o seu coração. E isso causa dano a você. Porque a Bíblia diz que a língua contamina todo o corpo. Porque o que você faz com sua língua, você contamina o seu corpo. Tem doenças, rim parado. Isso eu podia enumerar e falar muitos aqui que você já viu falando aqui, pregando. Mas quando a pessoa se liberta, Jesus não. Você lembra da mulher pega em adultério? Que ia ser apedrejada até a morte? Vai, não peques mais. Pare de adulterar, pare de pegar o marido dos outros, pare para que coisa pior não aconteça. Ou você para, ou coisa pior vai acontecer. Quem falou isso foi Jesus. Ou você se rende e muda por causa de Deus, ou você continua com a mesma vida, sobe e desce e rodando, e nada muda na sua vida. Decida, aprenda uma coisa, não importa quem não creia. Você já observou que toda pessoa que eu oro, eu unjo com óleo? Você sabe por que significa o óleo ungindo e a pessoa é curada instantaneamente? Porque se a pessoa estiver aqui na prática do pecado, quando ela é ungida. Se você ler o texto em Tiago, vamos lá, é muito bom a gente ler. A gente já está encerrando já. Tiago, bota na tela para mim. Algum doente ore, algum enfermo chama-os para a vida igreja e unja com óleo. Eu acho que é Tiago. Me ajuda aí, os universitários, vamos lá. Tem entre vós algum doente, ore, algum enfermo, chama-os para a vida igreja e unja com óleo. Eu acho que é Tiago 5 ou é 4, vamos lá. Quanto? 5,14, bota na tela para mim. Obrigado. Preste atenção. Eu já prego isso sobre guerra espiritual e prego sobre esse assunto. Ó. Há alguém entre vós doente, junto de vocês, que ele mande chamar o presbíteros da igreja. Mande chamar. Não diz que é o pastor adivinhar e o cara está doente, não, viu? E que este ore por ele, ungindo com óleo, em nome de Jesus. Presta atenção. Chame a autoridade espiritual. Ele unja com óleo, em nome do Senhor Jesus. O 15. A oração feita com fé curará o doente. E o Senhor o levantará da cama do leito. Além disso, se houver cometido pecado, lhe seriam perdoados. Amém? Deixe na tela para mim. Se tiver cometido pecado, seriam perdoados. Por que vai ser perdoado? Tudo que o óleo da unção tocar será santo, será puro. Instantaneamente a pessoa é santificada. Por isso, quando você consagra algo a Deus, consagra a criança, consagra o que você compra, o que você come, está consagrado ao Senhor. Ninguém toca. Nem o diabo pode tocar. Você muitas vezes não crê nas leis espirituais e não acredita. E vive uma vida de teoria. Teoria não leva você a lugar nenhum. Queira vivenciar, queira provar o que está escrito, que aí sua fé vai crescer. Por que isso, pastor? Porque não crê em lei nenhuma. Aprenda isso. Quando eu e você peca, e andamos na prática do pecado e não queremos mudar, achamos que estamos certos, a palavra dizendo uma coisa, você quer fazer outra, o que acontece? Pô, pastor, mas é difícil. É. Mas para quem crê, fica torna-se fácil. Não acredite em você. Acredite em Deus. Porque a lei, pastor, a lei espiritual, Deus diz assim, ó. Nem Jó, eu falei outro dia sobre Jó aqui. Nem Jó sabia que tinha um círculo de proteção em volta dele. Mas os demônios sabiam. E diz para Deus, tire o círculo de proteção. Tire para ver o que a gente vai fazer com ele. O diabo foi em Jó, quando Deus tirou. Porque, amado, Deus não faz mal a mim e a você. Deus não lhe tenta com mal, não vai fazer, vou destruir você, vou lhe matar. Não. Não bote a conduta do diabo em Deus, não bote Deus para o diabo. Deus não faz mal nenhum a ninguém. O problema é que quando Deus tira a proteção, o diabo vem com o caminhão. Passa por cima. Que é isso, pastor? Lembra de Jó? Deus foi e tirou o círculo. O diabo matou, roubou e destruiu, o que ele sabe mais fazer. Só é sair a proteção. Tirou a proteção, o diabo passa com o outro. Por quê? A pessoa muitas vezes sabe que está errado, tem que consertar. O irmão aqui parou os 2 rins. Eu disse, vá, peça
Olha o que Deus revela. Olha o amor de Deus. Deus revela assim: vá lá, tem 2 pessoas que têm ódio mortal. Vá lá e peça perdão a essas 2 pessoas e eu vou te curar. O irmão levou 4 meses sem vir na igreja, porque ele não queria perdoar. E estava fazendo hemodiálise. Quando ele estava fazendo hemodiálise, tinha 40 pessoas com ele. Já tinha morrido 34. E chamaram a senha dele. Ele disse: pastor, chamaram minha senha. Me acordaram no choque daquele negócio. Bum, em cima da cama. Em cima. Que me acordaram debaixo de choque. Que eu olhei e disse: rapaz, tinha 40 fazendo comigo. Só tem 6. Chamaram na minha senha. Não, eu vou lá conversar com o pessoal, pedir perdão. Foi aí que Deus mudou a história dele. Quando ele pediu perdão, depois de 10 dias, 8 dias, olha que os irmãos são inteligentes, viu? Como é a inteligência do irmão? Pastor, isso 40 dias sem falar comigo. Pastor, já pedi perdão, Deus vai me curar, é? Eu disse: vai te curar? Te curar no dia que se você fosse fazer o que ele mandou. Você foi na hora que Jesus mandou? Não. Não, irmão. O médico me chamou, disse que tem um transplante aqui que meu é 100%. Eu digo: não existe 100%, já estudei sobre isso. Compatível. E não, Jesus, o Senhor vai me dar 2 tapas no rio, o rio vai voltar. Eu digo: não, filho, você vai fazer o transplante. Se você quisesse um milagre, você cria no que Deus falou com você. Ele foi lá, fez o transplante e está aí vivo. Você sabe qual é o problema? E todo mundo conhece o irmão. E o que significa isso? Que nem Deus falando a pessoa quer ouvir, irmão. Nem Deus mandando, dizendo assim: eu vou fazer assim. Querido, leis espirituais são leis para ser vivida e obedecida. Não se engane. Tudo que Deus fez por você e faz por você é por amor a Ele. E quando Ele, por amor à sua vida, por amor à palavra dEle, que Ele não volta atrás. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Todo aquele que crê prova de coisas que outros não crêem. E para a gente encerrar, Tiago capítulo 1, versos 7 a 8. Pessoal do louvor aqui, faz favor. Olha o que Deus fala na sua palavra, ó. Bota um 5 para mim, para ver uma coisa, eu nem li o 5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos generosamente, sem reprovar ninguém. Ele não quer te reprovar, ele quer que você seja aprovado. E lhe será concebida sabedoria para lidar com o problema, para lidar com situações que nós estamos vivendo. Verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá de Deus coisa alguma. O que Deus está dizendo assim, ó? Não pense. O 8 agora. Vai receber de mim, inconstante. Uma vez que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Qual o significado disso, pastor? Um dia está crendo, um dia está crendo. Você já viu com as pessoas? Você assistiu aquele... Eu acho que é 1, 2 e 3. Deus não está morto. O cara virou ateu porque ele orou pela mãe e a mãe morreu. E aí? Virou ateu. Não crê em Deus, tem raiva de Deus porque a mãe dele morreu. Ele padeceu com o ateísmo dele e teve um encontro real depois da sua... casou com a menina se tornou cristã e ele não era, ele era ateu. Veio conhecer Deus através da mulher. E teve experiência real com Deus, combatia o evangelho, combatia a palavra de Deus. Porque um dia ele teve uma experiência de pedir algo a Deus e Deus não fez. O que ele queria naquela hora, queria naquele momento que Deus fizesse. Pastor, mas eu orei crendo e Deus não fez. Deixa eu explicar uma coisa para você. Não pense tal pessoa que um dia crê, outro dia não crê. Sabe qual é o problema? Quando há um desafio na igreja, se lance. Eu não vou fazer, não quero, não tem problema, não é para você. Se você não crê, você vai ver a glória de Deus na vida dos outros.
Antigamente eu ficava assim preocupado, um irmãozinho, uma irmãzinha. Não, irmão, cada um com a sua fé. Cada um recebe a medida de fé. E a Bíblia fala assim, ó, quando fala assim que cada um tem a sua fé, e ainda diz mais, Romano fala assim, não questione, não brigue com pessoas que não têm fé. Que não adianta nada. Se ela não crê, deixe ela. Se ela crê que pode comer todo tipo de comida, que ela coma. Se ela não crê, deixe ela, não se meta. Se ela crê que todo dia é dia de jejuar, deixa ela jejuar. Se o rapaz só crê que pode jejuar 3 dias na semana, deixa aquele que jejua 3 dias. Deixa aquele que ora de madrugada. Deixa aquele que não... Eu não gosto do monte, oro no meu quarto. Deixa aquele que ora no quarto. Eu só gosto de orar no monte. Deixa o irmão orar no monte. Eu gosto de orar na rua, pregar na rua. Deixa o irmão pregar na rua, irmão. Pastor, eu gosto de ir em casa. Deixa o irmão em casa, é a fé dele, irmão. Mas eu não aceito, pastor, não concordo. E daí, irmão? Você quer interpelar pela vida dos outros, a fé dos outros? Eu não creio nisso, pastor. Deixa a pessoa. E aí ele vem no mesmo culto, e ele vê uma pessoa sendo curada do mesmo problema que ele tem. Imagine o que passa na cabeça dele. O medo dele, a incredulidade, a dúvida. Você está curado? Você está pensando que é toda pessoa que professa a Deus e crê em Deus, irmão? Querido, se crer vai ver a glória, se não crer, se receber uma palavra. Eu não vi nada, pastor, você recebeu uma palavra. A palavra que você recebe Jesus na sua vida. É o que você recebe dele. Quando você pega essa palavra que aos seus ouvidos parece ser abstrata, não. Quando ela é recebida, se torna o poder de Deus na vida do cristão. E é por isso que muita gente, amado, dirá ao monte, ergue-te, lança no mar e não duvidar. Mas será feito conforme o que você crê. Duvidar dentro do seu coração. Deus não sonda palavras. Palavras são fáceis de pronunciar. Palavras são fáceis de dizer. Sorriso é fácil de dar. Deus sonda o que está dentro. O que está dentro é que tem resultado para Deus. Quando você é convicto. Quando você é convicto. Quantas vezes você viu fazer loucura em locais que eu fui? E interessante, pastor, loucura a gente vê o senhor fazendo na igreja. Querido, quando você é convicto no que Deus mandou você fazer, você não tem medo de nada nem ninguém. Eu nunca vou esquecer da irmãzinha de plataforma. Uma úlcera aberta e era câncer. Mandei a pastora botar a mão. Não podia ficar assim. Quem estava nesse dia da irmã? Levanta a mão. Levanta a mão, pessoal. Oxe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Lá em plataforma, aniversário da igreja. A mulher com a úlcera aqui assim nas costas, não podia sentar, toda doendo de câncer. Eu disse, bota a mão, pastor. O que eu fiz, você podia dizer assim, pastor, o senhor é maluco. Sou doido mesmo. Por Jesus, ele mandando, ele não mandando, eu não abro nem a boca, irmão. Ele mandando, é comigo mesmo. Botou a mão, orei por ela. Quando deu uma tapa, a mulher dava um grito, irmão. Que estava lá na mangueira, ouvia. E ela gritava e eu gritava. Você está curada! Está curada! Quando eu dei 4 gritos mal do que o dela. E os obreiros olham para minha cara. Eu digo, venha! Eu não esqueci de... Cala minha boca. Rapaz, olhando cara feio, eu digo, vem, obreiro, pra você ver. Venha. Vou dizer, Jesus, espera aí. Volte. Querido, ela aí gritei mais com ela. Disse, sente aí, irmã. Ela aí sentou. Quando ela sentou, ela viu que ela estava curada, irmão. Ela, oi. Eu digo, levante de novo, sente de novo, levante. Faça o que você não podia fazer. Estou curado da igreja, ei! Os obreiros aí. Queria bater em mim, cara, que fizeram de pitbull, irmão. Eu digo, isso é loucura para os que se perdem. Mas quando você crê, é o poder de Deus. Passa alguns dias, está eu e tio no congresso, na igreja. A irmãzinha que parecia que tinha 60 anos com cada doença, estava com o cabelo cortadinho assim, ó, fio reto, meu irmão. Um berço não é de Jezabel não, vermelho, ó, grandão. Toda pintada. Eu não conhecia a irmã.
E a irmã fazia assim, ó. E olhava. Eu digo, pô, não dá nem para ver o culto. A irmã toda hora ficava virando. E tinha ela. Eu digo, ela quem, rapaz? É ela. Ela quem, meu irmão? Aquela irmã de plataforma que estava morrendo. Luiz XV, meu irmão, com a saia até aqui, ó, acima do joelho. Eu digo, Jesus. É ela, tio. É ela, pastor. Eu digo, esse cara dá para ser policial. O cara passa de capacete, ele sabe quem é, onde mora, tudo mais. Rapaz, eu digo, é ela mesmo. Oi, pastor. Eu digo, misericórdia, eu não quero falar com essa irmã do estado que aquela irmã estava naquele dia, irmão. E ela feliz da vida. Isso é loucura. Isso é loucura. Mas como você crê, o poder de Deus se manifesta. Porque se você faz o que Deus mandou, irmão, Deus garante. Não vá fazer o que Deus não mandou você fazer. Agora, quando Deus manda, querido, olha, vou dizer uma coisa a você. Testemunhos de ver Deus operar milagres, eu tenho vários. O que eu mais fico com as pessoas muitas vezes assim, pô, pastor, é difícil acreditar em Deus. Não, amado, é difícil você obedecê-lo. Porque quando você obedece, você vê o que Ele falou se cumprir na sua vida. O maior milagre de Deus não é, preste bem atenção, não é Ele dar uma palavra a você, você crê na palavra que você recebeu. E você recebe uma palavra, você pegou algo abstrato, serei contigo, te abençoarei, te prosperarei. Você pensa que no outro dia você vai ganhar dinheiro, no outro dia você está duro, até o que você recebeu, não recebeu. E você pensa assim, foi Deus mesmo que usou o pastor? Foi Deus mesmo que falou isso? Rapaz, eu acho. Até o cartão ficou preso. No pastor disse que Deus já me abençoou. É. E a Bíblia diz assim, ó. Crê nos meus ungidos, estarás seguro. Crê nos meus profetas e vocês vão prosperar. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.